Fala, turma, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com uma pessoa hiper especial, querida. A gente conhece muito o pai dela, já convive há muitos anos com o pai dela e ele também está do mercado imobiliário. E claro, a gente trouxe a nova geração também desse mercado imobiliário para conversar junto com a gente, não é isso, Com Nahara? certeza, isso aí. E aí, assim, mais um assunto para Nahara, porque ela também é mãe de recém-nascido. Como que é o desafio dessas mulheres do mercado imobiliário aí? Né? Essas empresárias aí com essa rotina louca. É isso aí. Então, apresenta a nossa amiga, Estamos nossa aí querida. aqui com a querida Mariana Baiocchi, ela é da Federal Imóveis. Seja bem-vinda, Muito Mariana. obrigada. Obrigado pelo convite, pela Obrigado por estar aqui por com a estar aqui com gente. a gente, por ter aceitado. Aceitado. É isso. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E vamos ver aí mais à frente se a gente consegue trazer meu pai também, né? Que é o link aí entre a gente, mas eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui hoje. Mari, é incrível, assim, você ter vindo. Eu sei que é bem desafiador, assim, inclusive pegar o legado de um pai que é bem sucedido no mercado. Sim, sim. Então, talvez esse seja o grande desafio. Como que eu vou colocar a minha personalidade dentro Exatamente. de uma empresa tão tradicional, que foi construída com uma base tão sólida e assim por diante. Então, talvez essa seja a primeira grande pergunta, né? Mas antes dela, vamos Vamos saber saber quem é a quem é a Mariana. Mariana. Isso aí. Então, eu sou de formação, eu sou bióloga. Ó. E vou contar aqui um Que pouquinho legal. antes da onde que eu vim, minha história. Eu sou de Brasília, na realidade eu sou natural de Brasília, eu e meus irmãos nascemos lá. Uhum. E aí a gente mudou para cá, né? Um dos motivos foi justamente essa questão da Federal Imóveis e meu pai atuando bastante aqui na Federal Imóveis, nós voltamos para Goiânia. A Federal começou em Brasília. Não, em Ou Goiânia. começou em Goiânia Em já. Goiânia. Ok. Federal tem 33 anos. Uhum. Né? Ela é uma empresa que foi fundada em 89, aqui em Goiânia mesmo. Super show. E meu pai morou um tempo, nós moramos um tempo em Brasília, lá ele tinha uma outra imobiliária. Entendi. E aí nós voltamos para cá em 99, 98, 99. Só que eu, como uma brasiliense apaixonada, né? Não adaptou de jeito Não, nenhum. não. Falei, não, no dia que der eu volto para Brasília. Goiânia E- nunca mais, só segunda-feira. Eu até tinha um apelido para Goiânia, mas acho que não vale a pena ser falado aqui. Pode, porque hoje você Depois- ama Goiânia, eu tenho hoje eu certeza amo disso. Goiânia. Hoje. Claro. E então eu voltei para Brasília, fui fazer biologia lá, eu estava com 17 anos. Morei um tempo com a minha avó, morei um tempo com meu irmão, e depois, no último ano, morei sozinha. E aí também, não satisfeita com Brasília, eu queria novos horizontes, queria fazer uma pós em outra cidade, aí eu fui para São Paulo. Em fazer pós em São- biologia também, assim, fui sempre fazer- na carreira, área no ambiental, segmento. Na área isso. ambiental. Porque lá em Brasília eu trabalhei, na realidade, com biologia molecular. Eu trabalhava na Embrapa, de Brasília. Que assunto difícil deve ser. Né? Não, a biologia molecular é genética, né? Sim, ok. É o que estuda a genética, molecular é de molécula do DNA. Sim, Eles assunto estudam. difícil que eu falo é assunto assim. É fora, né? Sim. Fora do- Casinha, aluguel, Sim, contrato, sim, venda. Sim. E aí, assim, nessa época, eu nem sonhava, nem cogitava a possibilidade de ir para o mercado imobiliário. Não imaginava mesmo. Você tava com quantos anos nessa época, mano? Uns 21, 22, que eu fui para Nova, São Paulo. muito nova, assim. Eu Aham. ainda tinha muito sonho da carreira acadêmica, tudo. Então, fui para São Paulo pensando na mestrado, doutorado. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, na realidade, para eu fazer essa pós, eu já mudei de área. Eu não quis mais essa área molecular, eu fui para a área ambiental. Uhum. Que eu me apaixonei no último ano da faculdade, eu gostei muito dessa área de gestão ambiental, empresarial também voltado para essa área de sustentabilidade. Inspirado em alguém ou não necessariamente? Você só viu uma matéria ou um professor que Inspirado ficou... em professores. Professores. Professores, Como os professores são importantes, né, Mari? Demais, Aham. demais. Eu tive um professor que ele teve muita experiência nos Estados Unidos, nessa área, ele trouxe muito da gestão ambiental
para cá, para o Brasil, e tem um outro também que ele é muito conhecido, que ele chama Genebaldo Freire, ele tem muitos livros. Legal. E foi professor da UNB também, católico UNB, e eles me inspiraram bastante. Todos biólogos de formação. Sim. Encanta, né? Encantou. Aí eu fui para São Paulo, fui fazer uma pós lá na Escola Politécnica de São Paulo. E, assim, tive mais contato com o mercado de trabalho, né? Porque eu já queria também, paralelo após começar a trabalhar. E aí começaram algumas dificuldades, né? Assim, da minha área, porque hoje o biólogo ele é muito genérico, então exige-se que ele tenha uma pós. E aí eu fui, assim, me desencantando um pouco, porque eu vi que a cada entrevista que eu fazia, apesar de eu ter experiência, cada vez mais se exigia ter um doutorado, um mestrado. Então, até um dia que eu caí numa entrevista, que era assim, era tudo que eu tinha de experiência, só que tinha um doutor que estava concorrendo comigo. Eu falei, não, gente, eu não vou ficar aqui 15 anos estudando. Eu entendi. Para depois... No Brasil, então, não é muito respeitado, né, essa questão ainda, né, essa questão de pesquisa, tudo. Então, eu falei, eu gosto muito da área, mas acho que eu teria que ir para fora. Para eu continuar, para eu ser bem-sucedida. E aí os planos mudaram, porque... Cogitou a possibilidade de ir para fora ainda ou não? Só que aí, nessa época, eu já estava, assim, praticamente casada, né, porque eu já morava junto. E aí eu falei, não vou para fora, tal, vou ficar aqui. E aí, bem nesse ano que eu comecei a desencantar um pouco de seguir carreira acadêmica, uma grande amiga minha, que eu também conheci lá na USP, o pai dela sempre trabalhou no mercado imobiliário e ela falou, eu tenho uma prima que trabalha na Coelho da Fonseca, não sei se vocês conhecem, é uma rede muito forte em São Paulo. E ela falou, lá na equipe dele sempre está precisando de corretor, né, que tem o seu perfil, e aí por que você não tenta, né, já é a área da sua família e tal. Olha só, que legal! Gente. Pois é, e aí, inclusive ela chama Mariana também, é minha xará. E aí eu fui lá na Coelho da Fonseca, na unidade que fica no Morumbi, porque tem várias unidades ali em São Paulo. Hoje não sei ao certo quanto que é, mas são várias unidades. E essa do Morumbi era muito focada para imóvel alto padrão. Entendi. Você já gostou mais dessa área, assim, essa área que te atraiu mais no início, na realidade ou eu não? fiquei ali porque era onde a prima da minha amiga estava e era Ficou o mais junto. perto para mim. Sim. E aí, assim, foi uma grande escola para mim, essa Coelho da Fonseca. Eu fiquei pouco tempo lá, mas, assim, eu tive contato com corretores, assim, super capacitados, corretores de 10, 15, 20 anos de mercado. E eu pude atender, assim, uma variedade de pessoas. Meu primeiro cliente era um cara que não era do Brasil, então eu tive que atender ele em inglês. Cara, deve ser muito legal essas experiências assim, Aí né? foi muito bacana. E eu ficava assim, gente, eu em São Paulo, não sou de São Paulo. Eu mal conheço o Morumbi, tô aqui conhecendo agora. Um dia eu caí, inclusive, numa favela lá, eu tive que rezar para sair. Nossa, que loucura. Então foi assim tem esses riscos, né, lá, assim. Você cai, assim, lá na... Até esqueci o nome, eu fiquei tão assustada no dia. Mas, enfim, deu tudo certo. Você teve essas experiências, assim, e eu imagino, assim, o mercado imobiliário de alto padrão de São Paulo, ele é muito diferente do mercado imobiliário de alto padrão daqui, de Goiânia, né? Isso que eu ia colocar. Eu atendi, então, desde esse cliente que era de fora até clientes mais parrudos, digamos assim. Sim. E assim, é um público muito exigente em São Paulo. Eles não querem só um imóvel dentro da expectativa deles, não, eles querem algo a mais. Eles querem, né, além do imóvel, eles querem um bom atendimento também. Eles querem ser surpreendidos, né? Essa que é a palavra. Então, eu lembro que, assim, esse primeiro cliente que eu tive... Eu não, né? Porque eu acompanhava muitos corretores. Perfeito. Mas esse primeiro cliente mais exigente que eu acompanhei o atendimento, assim, era cliente que...
não era qualquer coisa que o convencia, entendeu? Você tinha que ir além. Não, mas espera aí, você tá falando... Eu vou pegar a lancha pra gente ir na sua ilha e tal, isso daquilo, e de lá, tarará, não, assim, helicóptero e Não, assim, não, tipo não essas só coisas isso, assim é ou que não? assim, não, você tem que ter estratégia para atender o cliente. Ok, Tem ok. que ter estratégia. É uma porque- visão diferenciada Sim, dele. sim, sim. Dele com o mercado e de você com ele como Sim. investidor, talvez, não só Isso, um cliente isso. comprador. E esse cliente específico, ele estava querendo casa mesmo, porque ele ia casar e estava querendo casa. Certo. E, assim, teve outros também de imóvel comercial que eu acho que era mais exigente ainda, porque aí quando fala em empresa, dinheiro, Sim. então, assim, eu pude pegar muita experiência com esses corretores e foi bem bacana, porque eu cheguei aqui com essa visão de São Paulo. Outra coisa também que me ajudou bastante lá, as palestras, os treinamentos que a Coelho da Perfeito. Fonseca Deve fazia. ter demais, né? Assim, Sim, sim. Todo mês tinha o encontro com o principal, né, com o diretor-geral. Então, assim, era muito motivacional e trazia dados também de informações que a gente ainda não tinha acesso, informações econômicas, tudo era bem enriquecedor, Completo, bem assim. completo. Eu imagino que é um ecossistema muito forte, né? Assim, é um ecossistema imobiliário lá com grandes players, né, que falam nesse sim. sentido, né? E aí também, assim, teve outras experiências também nesse meio que eu também tentei fazer uma parceria com uma corretora que ela queria formar a área para vender para construtoras, então também teve esse lado de sair na rua mesmo, conversando com Sim. pessoas, e depois eu tinha um contato de uma pessoa da Odebrecht. Sei. Então, assim, a gente tentou também costurar alguma coisa, que por fim, assim, serviu mais para ter experiência do que... Mas assim, Mas só o foi fato bacana. só o fato de conversar, assim, como deve expandir a mente, Sim, né? sim, foi muito bacana. E a gente entende também o que acontece mesmo por trás das grandes decisões aí dessas grandes As empresas, empresas, né? E assim, é uma outra forma de pensar, né? Não é uma coisa assim. A gente fala, não, vamos pegar, vamos conversar com o dono da casa, mas isso e vai pronto. E não é só isso, eles estão olhando muita coisa além disso, né? E, enfim, foi bastante, foi muito bom para mim, assim, se eu tivesse chegado em Goiânia sem essa experiência, com certeza, eu acho que eu não teria crescido e acrescentado tanto ali para Federal Imóveis. Então, Sim. foi muito bom. Ah, eu tenho certeza disso. E você como corretora, assim, você se considerou uma corretora bem-sucedida ou você utilizou mais como uma experiência para sua área? Então, assim, um pouco dos dois, assim, quando eu cheguei, eu fiquei muito em vendas, Uhum, né, tá. que foi a área que eu atuei mais em São Paulo. Você atuou por quanto tempo nessa área Não, lá, pouco Mari? tempo, foi Mari? 1 ano e pouco, porque eu Tá. comecei em 2013 e aí no 2014 eu já estava vindo para cá, Legal. no meio de 2014. Mas um ano em São Paulo equivale a pelo menos a uns 5 ou 6 aqui, Em né? Goiânia. Vamos colocar nesse sentido, assim. Talvez, né? É o que eu imagino, assim, estando daqui e olhando. A cidade é acelerada, Sim, então sim. o tempo lá também. Aí, assim, aí quando eu cheguei em Goiânia, eu fiquei ainda atuando nessa parte de vendas ali na empresa. A gente tentou fazer algumas modificações, né, também dessa experiência que eu trouxe de lá, mas tem muito também a questão das regionalidades, né, que tem coisas que funcionam lá e não funcionam tanto aqui. Então, assim, uma coisa que eu percebi de cara, questão de, por exemplo, de negociações de Sim. tanto do imóvel, do valor de venda, quanto a questão de comissão. É totalmente diferente o jeito de negociar Olha. aqui e lá, né? Que loucura. Então, assim, lá não existe tanto essa coisa. Eu acho que o goiano ele tem um pouquinho de sangue turco, né? Claro. Quer mais ganhar uma apegado, vantagenzinha. assim. Então, assim, aqui se não tem aquela margem pra gente negociar, fica difícil. É isso, o Goiânia é chorador, né? Ele é chorador, Precisa então do desconto. é.
E aí eu Diga ficava assim, raro. Gosto. Gosto de um desconto. aí eu ficava assim, gente, mas onde já se viu a comissão é esse valor, não tem que ficar mexendo Né? com isso. É esse ponto que o povo que gosta de chorar, não, lá não E tinha aí lá, isso. lá é um negócio muito mais direto e reto, né? É, Assim, é tanto, direto e ok e tal, Direto e tá tudo Corretor é certo. mais assim. valorizado na minha visão, entendo, né? Você entende isso também exatamente. dessa forma? Com certeza. Tá. Não existe assim, eu acho que assim, lá, a partir do momento que a pessoa procurou a imobiliária, procurou o corretor, ela já está sabendo Já as entendeu, regras daquilo Entendi. ali. Ele não vai ficar chorando e, não, Ele vai mas ficar vamos fechar negociando em alguma coisa que já é 5%. a regra, Não, né? aí a comissão era dar, sei lá, 13 mil. Ok, é Fecha 13 em mil. 10. Não vai arredondar para 10, é 13 mil. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu senti essa diferença, principalmente com relação a essa questão da negociação. Uhum. E outras diferenças também de marketing, que foi algo Sim. que eu corri atrás também da gente melhorar na empresa. Eu acho que em São Paulo estava bem mais à frente que aqui, agora que eu estou vendo Que tá algumas A gente tá coisas, pegando, né, assim, algumas esse coisas ritmo, talvez. chegarem aqui. Mas e você acha que quando tá chegando aqui, lá já tá ainda mais à frente? Ou não necessariamente, agora tá quase online, Não, eu assim, acho que esse agora está muito parecido, assim, tá muito né? parecido. Uhum. Pelo que eu tô vendo, assim, tá se igualando bastante. E Legal. Mariana, você veio para Goiânia e entrou na revenda ou lançamento ou tudo junto? Como é Então, que- eu vou falar um pouquinho das frentes lá da empresa, que a gente tem vendas, Uhum. mas vendas a gente não trabalha com lançamento, é uma ideia futura. Já trabalhamos no passado, hoje a gente não trabalha. Uhum. E hoje é só revenda. Entendi. Aí a gente tem o aluguel, que é a nossa principal frente. E temos também loteamento. Uhum. A gente administra, né? A gente não empreende. Nós Certo. administramos as carteiras de Carteiras. recebíveis. de Vocês sempre loteamento. foram muito fortes em gestão patrimonial, né? Sim, Assim, sim, administração sim, de bens a administração é Aham. nosso forte. E aí eu fiquei ali na revenda uns 3 anos, 4 anos. Não chegou a 4, 3 Mas muito anos. tempo, Mari, assim, tipo, eu pensei que fosse menos tempo, É. assim, tipo, a migração, na verdade, sabe? Eu fiquei 3 anos e aí agora, principalmente depois que eu me tornei mãe, eu estou mais no administrativo, no administrativo financeiro. E eu adoro atendimento, adoro tudo, só que com a questão da rotina que eu fico mais meio período, né, na empresa. Uhum. E acaba que fica muito limitado o nosso tempo. Sem dúvida, eu imagino que deva mudar muito, né? Muda Assim, demais, muito, muito. demais. É, porque o Área que eu corretor digo. precisa estar 100% Não, ali, é né? full time, é domingo, é sábado, a hora que chamar, você tem que estar pronto. Entendi. E eu, como uma perfeccionista, eu não. Gente, como que o cliente vai me ligar e falar, não, hoje eu não posso, vamos marcar para amanhã. Então eu já fui naturalmente me afastando Aham. e ficando mais ali. Hoje eu tô mais nos bastidores, mas eu acho que assim, quando a gente tem uma experiência prática, a gente sabe, né, assim, quais são as necessidades daquela área, tudo. Então, hoje, quando eu estou no financeiro e no marketing, que é mais o que eu atuo, e olho para vendas, eu posso ter as definições e ter as decisões com base no que eu passei. Perfeito. Então, eu acho que é muito importante, né, esse trabalho de campo antes da gente ir pro... Sem dúvida. Mari, e assim, ó, uma coisa. Posso chamar de Mari? Eu tô te Claro. chamando de Mari. Por É favor. Mariana. No caso, assim, toda aquela sua dedicação à biologia, toda aquela sua, assim, seu empenho ali dentro da faculdade, você querendo ir para essa área de educacional, ali, de ser professora e tudo mais, ou de pesquisa, que seja, você vê que ela te ajudou nessa transição do mercado imobiliário? Você utilizou alguma coisa dela, principalmente quando você iniciou ali em São Paulo? Com certeza, usei. Eu acho que a questão de você ter uma técnica, né? Ter uma metodologia. Eu acho que Legal. por mais que a gente tenha que ter psicologia, né? Para entender o Tem. cliente, mas eu acho que assim, se a gente tem um método e vai aperfeiçoando ele, vai tentativa e erro e observando e se aperfeiçoando, isso tudo é muito da questão da pesquisa, que eu aprendi com a pesquisa. Total. Então, com certeza me ajudou
no raciocínio ali, na experiência de venda. Eu acho que me acrescentou bastante. Eu imagino assim E a que... leitura também, né? Porque a gente tem que ler muito. E aí eu acho que qualquer área que a gente vá se dedicar, a gente tendo o hábito de leitura, é sempre um ponto positivo, né? Você tem toda a razão. E assim, a pesquisa, na verdade, ela te dá essa paciência de esperar o resultado, né? Você não força alguma coisa, você espera Sim. pacientemente aquilo acontecer depois de um procedimento bem feito que você realizou. Faz o procedimento dentro da metodologia, espera pacientemente e depois faz a leitura e continua estudando. Talvez tenha tudo a ver com o mercado imobiliário de fato, né? E a Não questão... só com o mercado imobiliário, mas com todo. E a questão dos cenários também, né? Que você, às vezes você pega uma situação Cenários. assim, você, não, peraí, deixa eu ver aqui, o cenário pessimista, o cenário médio e o cenário otimista. Então, você já vislumbra ali essas 3 possibilidades ou mais, e eu acho que isso também foi algo que eu fui desenvolvendo com a minha formação. Com certeza. Você se considera uma pessoa mais pessimista? De cenários, assim, você... Eu sou realista, eu sou pragmática. Eu sou pragmática, totalmente. Totalmente pragmática. Entendi. Totalmente. Científica mesmo, né? É científica. Eu, se não tiver, assim, se a coisa ficar muito aérea, assim, muito fantasiosa, eu falo, não tô vendo aplicação prática disso aqui. Vamos mudar de assunto, vamos... Direciona. porque senão- Eu sou taurina, né? Ah, Então, tá ótimo. Eu conheço bem. pé no chão. Pé no Nós chão. também, então estamos em 3 taurinos aqui. Puxa, Poderíamos então, ter um prato de comida aqui tranquilamente. Estaria 3 todo mundo pratos, bem. né? Cada um com o seu. Por favor, né? Maria, assim, ó, e aí, assim, tirando lá em São Paulo, você foi pra... Vamos colocar um pouquinho mais de São Paulo. O que você via que seria uma grande diferença do corretor de São Paulo pro corretor de Goiânia? O que você traria e importaria de São Paulo na condução de um negócio como corretor? Porque você falou primeiro como o ponto de vista do cliente, né? O ponto de vista do cliente que já vem para uma imobiliária e já sabe que o game é aquele. Agora, ir para um ponto de vista de um corretor, o que a gente poderia pegar de experiência positiva e trazer para dentro daqui? Na Então, sua assim, visão, claro. eu não sei se foi também os corretores que eu convivi lá em São Paulo, mas eles são extremamente preparados, né? Tá. Não só de experiência, mas eu acho que de informação mesmo, de conhecimento. Então, assim, se ele for pegar um cliente que tem conhecimento de economia, ele vai saber conversar sobre economia sem ficar dando rato. Legal, legal. Sim. Aí, aqui em Goiânia, claro, não quero generalizar, sempre Sim, tem, gente, mas sem eu dúvida. senti um pouco da falta desse conhecimento, desse embasamento. Eu acho que lá também existe mais profissionalismo, mas aí eu acho que não é só nos corretores, eu acho que de uma forma geral, em todos os atendimentos, desde uma loja que você vai, um restaurante, até os corretores. Sem Eu dúvida. acho que é um padrão diferente de atendimento. É um padrão de profissionalismo diferenciado já, né? Você acha que talvez, assim, lá o corretor ele tem orgulho de ser corretor? Aqui a gente está começando a ter esse movimento. Porque desde de um tempo para trás, vamos colocar assim, as pessoas viam como segunda opção o mercado imobiliário e entravam nele. São Paulo, ele já não vê mais como segunda opção, ele já vê como primeira opção há algum tempo ou não? Eu acho que lá o espaço do corretor ele é mais respeitado. Tá. Como já tem um tempo a mais, né, do que aqui, eu acho que o corretor ele é visto mais como um profissional mesmo que tem aquela capacidade de trazer a opção, né, peraí, eu estou procurando alguma coisa, eu preciso disso e tem o profissional ideal que vai me ajudar. Então, acho que lá as pessoas têm mais facilidade de enxergar isso. Aqui ainda está sendo conquistado esse espaço, né? Às vezes a pessoa fica, não, mas comissão, mas para que isso? Eu vou ali. Ele só faz isso, né? Só ele vai só faz mostrar isso. meu apartamento. Só vai mostrar, exatamente. Só É. não tem importância nenhuma, assim, né? Os riscos que eu vou correr não são relevantes. Então, acho que assim, esse espaço lá já está mais conquistado que aqui. E é interessante isso, assim, você falar, né? Porque quando eu tive algumas experiências de venda, né? De vender, eu lembro que, assim, que vai muita energia naquilo, né? Então, nós, como corretores, na ocasião,
eu, né, posso falar por mim, eu lembro de, terminou uma negociação, nossa, aquilo praticamente assim, eu tava com energia drenada, eu tinha que ir para casa para descansar um pouco, Uhum, porque é, de fato, é uma questão mais energética ali na uhum, venda, né, no uhum, fechamento. E talvez essa é a importância do corretor, porque uhum, toda aquela energia, ela é canalizada ali por aquele profissional, e se uhum. ele for um bom profissional, automaticamente aquele vai ser uma venda bem-sucedida, as partes vão se sentir realizadas, porque ele absorveu a parte que não seria assim Ele dá a mais segurança, né? O corretor dá a exato. segurança pro vendedor e pro Uhum, comprador, É, né? ele é uhum. o elo de É. ponte, né, onde fala assim, ó, façam porque tá realmente, eu sou um profissional do É, mercado. e assim, eu acho que uma diferença de São Paulo também é que lá, como tem um fluxo muito grande de pessoas vindo de fora, então Hum, tem, assim, eu cheguei na um Verdade, cidade, eu não Mari, mix, né? conheço verdade. nada, eu não conheço nada de São Paulo e eu preciso morar aqui porque tá perto da empresa que eu vou trabalhar. Então me diz qual que vai ser a melhor opção e eu tenho que chegar na empresa rápido, então tem que ser um local que eu não gaste muito tempo durante o dia, só que eu Uhum, também quero ter as facilidades, estou trazendo minha família, que é o caso desse cliente que eu falei, que veio Uhum, de fora, ele ia trazer a família, aí os filhos tinham que estudar num tal colégio, que também oferecesse a língua, né, em uhum. inglês, que ficasse o período integral, então você tem que pegar e explicar a cidade para aquele cliente entendi. Vira o consultor e mesmo, né? achar o que ele quer. É o consultor Então, realmente, imobiliário. assim, se o corretor não tiver o preparo lá, não tiver o conhecimento da cidade e tudo, ele não consegue. Perfeito. Então, foi bastante. Foi, assim, uma escola bem intensa para mim. Foi um ano bem intenso. Eu entendi. E quando E você entrou, seu pai, assim, ele começou a dar pulos de alegria? Ou como é que foi? não, Assim, porque assim, não, nossa, que beleza. Finalmente! Nossa, que não, beleza. então, quando eu entrei, não existia ainda muito essa possibilidade real de eu vir para cá, né? Ah, Você ia entendi. ficar lá. Eu ia ficar lá, eu não tinha planos de Você vir falou, para tava cá. praticamente casada, É tudo. isso. Porque assim, meu Família, né, pai, ele primeiro. deixou muito livre, sabe? Ele não me colocou pressão, não, você tem que voltar. Esse é o estilo do Rômulo, assim, né? Ele é É. muito bacana nesse sentido, assim, ó. Sim, sim. Respeita muito a sua forma de viver, né? Ele me deu a possibilidade, mas ele me deixou livre para escolher. Uhum. E aí eu me senti motivada de vir. E, e aí vamos, aos poucos a gente vai construindo aí e crescendo, né? Porque também eu aprendi também muito, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive experiências diferentes que eu não tinha lá. Uhum. Então, acho que uma coisa complementou a outra. E você gostou, assim, da experiência de venda daqui, nesse sentido? Porque nos 3 anos, automaticamente, você deve ter, assim, revisitado alguns procedimentos Sim, que você tinha aprendido lá e tudo mais. Aí essa experiência de atendimento do cliente, teve alguma coisa, assim, sim. bacana e tudo? Aqui o atendimento é muito mais humano, né? Tá, Você Hum, tem que ir muito mais pelo acolhimento ali e mais informal também, algo mais informal. legal. E eu acho que é mais a questão de você é, ter que surpreender o cliente, encantar o cliente é a mesma coisa, que eu acho que o cliente não está esperando também. só, Uhum. vamos ali, ver o imóvel e tal, não, ele quer algo a mais. Entendi. E aí, assim, é muito, muito interessante essa questão de como as regiões do Brasil, as diferentes regiões do Brasil são diferentes, né? São 1.000 países dentro de um só. Sem Então, dúvida. você vê aqui, assim, que a cultura é diferente, a abordagem que você tem que fazer é diferente. E eu achei, assim, no começo eu fiquei assustada. Eu fiquei bastante assustada. Tenho certeza, né? Porque eu tenho mais tendência de ser metódica, de ser técnica. Eu falei, peraí, gente. E Então, tudo. aqui eu não vou poder seguir um método, eu vou ter que cada cliente Uhum. descobrir como que ele é e falar a linguagem dele. Você não Sim. vai usar, mas... Então, assim, isso para mim no começo foi bastante desafiador. Porque se você for muito formal aqui em Goiânia, acho que Distancia, você talvez, né? distancia, entendeu? Então, aí eu fui olhando, fui observando. A gente tem
um corretor muito especial lá na imobiliária, que Aham. é o João Ramos, que está há muitos anos com a gente. Ele é um amigo nosso também, né? Incrível. Ele Muito tá bom. com a minha família desde antes de eu nascer. Então, Muito legal, muito conhece legal. muito meu trazer pai, meu pessoas assim. avô. Ele começou a trabalhar com meu avô na realidade. E aí o João Ramos me ensinou bastante também, né? Ele foi meu tradutor, né? De São Paulo para o Goiânia. Te ajudou na transição Na aí. transição. Vem cá, senta aqui, vamos lá. A importância dos mentores, né? Assim, são Exatamente. mentores. Exatamente. E, assim, dentro do estilo dele, né? Sim. Do jeito dele. Mas aprendi bastante com ele. E, assim, meu pai também sempre foi um grande professor para mim. Mas meu pai sempre não gostou mais dos bastidores, né? Atendimento nunca foi muito a praia dele. Mas é um excelente gestor. Sim, É sim, incrível. sim. Uhum. E também na questão do aluguel, a Cristiane, que é a nossa gerente de aluguel, Aham. também está sempre me ensinando. Ela estava nesse evento da semana passada comigo. Então, assim, eu acho que eu tive grandíssimas referências aqui para me aclimatar aqui em Goiânia. Mari, e aí assim, tá, aí você foi pra venda, ficou ali, e a transição pro aluguel, que eu acho que essa é uma grande... Aluguel administrativo financeiro, né? Total, são duas coisas assim, a gente fala lá na empresa que é a eterna briga, né, do Do comercial comercial. com o administrativo. É. E como que você conseguiu fazer essa transição e como que você conseguiu mudar esse chapéu? Você, Ver o você acha, outro lado aí, né? você acha que você levou mais o comercial pra dentro do administrativo ou você entende que você sempre tinha o seu administrativo dentro do comercial? Como é que era essa... Então, assim, na realidade, essa linha de frente foi sempre a Cristiane Certo. que gerenciou na empresa. Eu, assim, a gente está sempre dentro discutindo, né, as questões do aluguel nas reuniões, tudo, mas de vendas eu já fui direto para o administrativo financeiro e para o marketing também, que foi algo que eu sempre liderei na empresa. Mas o aluguel, ele é muito desafiador exatamente por isso que você estava falando. A gente tem as duas pontas, né? Que são diferentes, mas... E né? até assim, é interessante porque toda vez a gente passou por algumas empresas de marketing e aí cada vez eu tinha que explicar para as empresas, né? Que a gente sempre deu a sorte de pegar empresas que não tinham clientes de imobiliário, então eu tinha que explicar. Falar, olha, a gente não tem só um tipo de cliente, a gente tem os dois, então a gente tem o inquilino, a gente tem o proprietário e a gente tem que, né, fazer um meio termo entre os dois. E é uma briga interminável, né? É um desafio. Sempre tem que para um tá ótimo, para o outro não tá bom, e você tem que explicar. E tem que. Agora sim, eu acho que a tendência é cada vez ficar. A gente tem mais tecnologia para essa questão de vistorias, de contrato, tá cada dia mais se inovando cada vez mais. E isso aí com certeza vai ajudar nessa briga, porque aí já não é mais tanto tão a nossa visão. tipo, eu né? que quero, né? Não é? A gente vai ser cada vez mais imparcial, né? Mais dúvida. fiel ali ao que é de fato e não vai ficar nem entendendo para um nem entendendo para outro. Mas assim, essa passagem minha, respondendo ao que você perguntou, essa passagem minha pelo aluguel, pelo administrativo comercial, é mais nesse sentido de não tanto na linha de frente ali com o cliente, mas de entender por trás o que a gente pode trazer de soluções ali que pode profissionalizar e modernizar cada vez mais para dar essa solução que o cliente vem procurar na imobiliária, né? Porque se for simplesmente o cliente vai atrás de um imóvel para alugar e ele for ficar brigando de frente com o proprietário, ele não precisa da imobiliária, né? A gente está ali justamente para trazer uma facilidade e trazer algo que surpreenda, como sempre, que não seja simplesmente um aluguel. Ah, não, vou alugar, vou entrar, o imóvel está assim, vou sair. Não, ele quer algo, quer uma experiência bacana, ele quer um atendimento
bom, ele quer uma experiência bacana e por isso ele vai procurar a gente. Ah, é incrível isso. E sabe o que que eu tenho, assim, tipo, falado que tem dado super, assim, porque é o que eu acredito de fato, é assim, quando eu estou conversando com um inquilino e o proprietário não está presente, eu estou representando o proprietário. Isso. Quando eu estou conversando com o proprietário e o inquilino não está presente, eu estou representando o inquilino. E aí eu acho que é essa a grande nossa visão e é o colchão de uma imobiliária. Fica a imparcialidade. Ficar a né? imparcialidade representando a parte que não está presente, só mostrando os pontos de vista. Né? Porque no final das contas vai ser a vontade das partes que vai executar. Então, assim. A gente não manda em nada, a gente só orienta, né? Nós Só... orientamos, nós somos gestores da qualidade, vamos supor, naquela relação. Né? Então, nada mais justo do que a gente colocar os pontos de vista de forma imparcial, trazendo a metodologia, trazendo uma observação que a gente já tenha passado. Mas eu lembro muito do Rômulo falando uma coisa para mim, e na época, eu acho que eu estava com 24 ou 25 anos, a imobiliária acho que eu tinha 2 ou 3 anos de existência, e essa parte me marcou, essa frase me marcou. Se ele estivesse aqui, eu ia falar para ele, mas eu posso falar para ele aqui, com certeza ele vai ouvir. Que foi incrível. Eu tava assim, né, naquele momento, assim, uma energia gigantesca para fazer as coisas acontecerem. E eu falando assim, Rômulo, acho que vai ser legal eu fazer um sistema. Já até sei. Um sistema, porque na época não tinha esses sistemas tão bons igual tem hoje, né? Gestão e tudo mais. CRM, você diz? Não, era um de sistema de gestão de aluguel. E aí eu falando assim, porque eu tenho um cara que ele faz, que ele é Já isso, tem os que... códigos e e não sei tarará. E o Rômulo, eu lembro exatamente dele falando assim, olha, Rick, é assim, ó, eu acho que não precisaria de fazer isso. Pega um que já está pronto, inclusive ele tinha um lá. Mas, se você quiser passar pela experiência. Porque ele falou, eu já passei. Isso, eu já passei pela experiência. pega um E eu atalho. entendo, assim. E eu, não, Romulo, porque eu achava que era massa e tal. Eu achava que tinha que acontecer. Foram 2 anos penando num negócio e no final não deu certo. E até hoje, quando assim. A gente vai mexer em em sistema, a sistemas gente de alguma lembra. coisa, eu relembro dessa frase Isso dele, é assim, ó, verdade. fala assim, olha, pode ser assim, se você quiser passar pela experiência, ok, mas talvez você não precisaria se você soubesse pegar. Então talvez é esse que eu tenha a lembrança do Rômulo nisso. Né? O seu pezinho, não é nem pezinho o jeito que eu tô falando, mas no marketing e na parte administrativa, acho que canta super bem, né? Assim, anda... Sim, porque o marketing, eu acho que para a empresa ter um bom marketing, ela tem que estar com suas estratégias muito bem definidas, né? E aí a gente, no administrativo e ali nos bastidores, a gente tem essa ideia melhor, né? Da estratégia da empresa, qual que é a filosofia, o que a gente está enxergando lá na frente. E aí, através do marketing, a gente passa isso, a gente comunica isso para o nosso cliente, para os nossos colaboradores. Então, eu acho que, assim, ainda mais hoje, né? Que a gente não tem mais jornal, não tem mais papel. Sim, com certeza. É tudo digital. Então, em uma semana, você consegue... ter assim um alcance, ter publicações que numa velocidade que nunca você teria. Sem dúvida. Até assim, em 2014, quando eu cheguei em Goiânia, ainda não estava assim tão forte, né? Hoje é muito mais forte. A questão até de corretores que são especialistas só em ficar fazer filminhos e fazer... A pessoa vive apresentar, né? disso. TikTokers, né? assim. Exatamente. Sim. Ela vive disso no mercado imobiliário. E é uma velocidade muito grande de troca de informações, de experiências entre os corretores, não só a questão de mostrar produto em si, mas a troca de experiências, o conteúdo, né? Então, assim, eu acho que o marketing, voltando ao que você tinha perguntado, o marketing conversa muito com o administrativo, por ser necessária essa ligação com o coração da empresa, o coração estratégico da empresa. Perfeito. E aí você sendo uma pessoa que tem essa liberdade de, né, não, peraí, isso aqui a gente não quer mais, a gente quer isso, vai por essa direção.
Eu acho bem, bem bacana. A gente até chegou a pensar em criar um departamento de marketing. Aham. Só que a gente achou que seria mais interessante, né? Realmente ficar as decisões, as direções Tudo junto. na minha mão, juntamente com Sim. gerentes, né? Uhum. Mais uma outra empresa fazer, porque justamente a gente conseguiria justamente ter essa proximidade das decisões estratégicas com o marketing. E a partir do momento que você também coloca também um funcionário só para fazer isso, é bom, só que a gente enxerga que uma empresa especializada faz melhor, né? Ela tem só o Sem redator, dúvida. ela tem só o criativo, Sim. ela tem só, então... Você trazer o vários melhor das braços. pessoas, É, né, assim, pra isso, junto. E não isso. necessariamente que você tem que ficar com elas junto com você. Você tá junto como parceiros, né? E acabar que, assim, na prática também, tudo para aprovação precisaria passar Sim. pela diretoria Sim. e tudo. E aí eu falei, não, gente, para quê? Eu vou fazer isso, eu gosto disso. Então, deu certo. Foi algo que eu acho que está sendo bem interessante. Apesar de a gente ter tido algumas experiências não muito legais, hoje a gente está com uma empresa muito boa. E acho que melhorou bastante aí. Eu vejo que assim, essas experiências elas vão fazendo e construindo, né? parte, E fazem parte. Todas, assim, todas as grandes coisas que foram feitas têm as suas experiências que Sim, foram passadas sim. para chegar até ali. A vitória é feita de vários fracassos, né? Tem aquela frase. Sim, eu acho que a gente não pode ter medo de ousar. E é isso que você vem acrescentando com certeza para federal. Assim, você está ousando uma nova forma de comunicar, ousando em uma nova forma de fazer as coisas que já fazem de forma bem feita, mas é uma nova forma de fazer, né? É uma nova Visão, vamos pôr assim. talvez assim, é uma visão mais alegre, talvez, assim, tipo mais acolhedora nesse sentido assim, mais expansiva. O que você consideraria que seria a palavra que você traz para dentro da federal como algo Eu acho seu? que, assim, a questão que eu estava falando mesmo, desse aprendizado do humano, né? De valorizar não só os colaboradores que estão ali dentro, que eles também estão muito incluídos nessa questão nossa do marketing, mas também o cliente, né, de colocar essa responsabilidade humana que a gente tem Legal. de atendimento com o cliente, porque um imóvel é o maior bem que a pessoa tem, né? Sim. É o maior bem, assim... E A significa pessoa muito mais, vive né? daquilo, ela pode viver daquilo, sim. né? Se for um investidor. Então, a gente tem uma responsabilidade humana muito grande. E sabe, assim, ó, eu acho que talvez, assim, eu vou até colocar assim, que pode ser que você tenha trazido essa questão da família, da emoção dentro, né, do imóvel. Porque o Sim. imóvel, ele vai deixando de ser só um local. Ele tem que se tornar um lar. Ele tem que se tornar alguma coisa viva. E nada melhor do que sentimentos Isso. humanos para colocar Isso. dentro de alguma coisa para fazer ela ganhar a vida que precisa, né? Para acolher bem. A gente também fala muito da questão do sonho, né? Sim. Sonho da casa própria, do O lar. sonho da casa própria. Ou do negócio, né? Assim, então, a gente... É muita responsabilidade Sem dúvida. a gente trabalhar com o sonho das pessoas, e a gente pode tanto promover quanto destruir, né? Então, Sem dúvida, sem muito, dúvida. tem que ter muito cuidado, né? Ter responsabilidade, né, no que faz. A questão, a gente estava falando da questão das duas pontas do aluguel, mas dentro de vendas também existe um desafio muito grande, que é a questão da avaliação. Que eu sempre gostei preço muito. e o valor. Eu sempre gostei muito dessa área, que eu também atuei um pouquinho lá em São Paulo, essa questão de avaliação. E, assim, é muita responsabilidade, é muito peso. A hora que a gente chega no imóvel de um cliente para fazer a avaliação, ele tá lá esperando você falar 2 milhões. Aí você fala, olha, então, não é bem esse o valor que o mercado... Então, assim, você tem que colocar... às vezes a pessoa ficou naquele imóvel a vida inteira, né? Tem um monte de história, tem um apego, tem... E aí você coloca aquilo no valor de mercado. Então,
né? Você tem que saber como que você Sim. vai falar aquilo. Tem que ser realista, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouquinho de cuidado. Tem que ter, né? E assim, eu observo também que às vezes chega cliente e fala, ai, mas aqui vocês estão falando esse preço, mas na outra lá falaram que era tanto. A gente falou, vai, mas, né, assim, o choque de realidade, ele tem que ter ali, porque às vezes a gente fala, tá, você quer tentar esse preço aqui? A gente tenta, mas vamos ver como é que o mercado vai responder a essa oferta que você tá dando, né? E aí muitas vezes eles acham ruim, assim, né? Porque fala, nossa, realmente, tá anunciando lá os 2 milhões e tá vindo proposta de 1,5 milhão, sei lá. Nossa, tá tão abaixo, mas tá o preço que a gente falou aqui, né? Que a gente negociou. Que a gente Então, trabalhou. essa é uma diferença de São Paulo e Goiânia. Porque lá em São Paulo, se você fala assim, olha, não vai vender por 2 E milhões. ponto. Ponto. A pessoa entende, entendeu? Agora que se eu pegar e usar da mesma palavra, não, você tá louco. Não, mas meu vizinho aqui, que é meu acabou amigo, de vender acabou de vender por 1 milhão de... Por que o meu não vai? Então, assim, não adianta. Não adianta você querer ser profissional e falar, olha, não vai vender, se você quiser. Então, essa é uma nítida diferença que eu percebi bastante. Mas, assim, então é sonho, você está trabalhando com sonho. E eu acho que esse lado de sonho, esse lado humano, veio muito nessa abordagem que a gente está tentando fazer com o marketing lá na empresa. Vocês não estão tentando, vocês estão fazendo. sim. E vocês estão conseguindo já. Assim, Que que isso bom. tem sido notório, como eu falei antes. Que Na bom. cidade está super tudo legal. Que E a bom. gente vê essa energia da família. Porque talvez seja isso que o mercado imobiliário, ele representa uma família estruturada, ele representa um lar feliz. E a família da forma que vier, porque hoje a gente está considerando assim que existem várias formas de família. E não importa, a felicidade ela tem que morar dentro de alguma coisa, dentro de algum lugar. E que bom que a gente é capaz de oferecer lugares para que essa felicidade prospere, né? Imóveis, que sejam eles comerciais ou residenciais, não importa, ou de investimento, mas enfim, que a felicidade esteja ali. Isso aí. E a última pergunta que eu queria fazer, Mário, assim, aonde que você enxerga o mercado imobiliário indo? Assim, você tem sentido esse tipo de Visão. percepção ou alguma coisa assim nesse sentido? Sim, eu acredito que assim, a gente tem cada vez, vou citar um exemplo aí desse evento que teve há 2 semanas em Brasília, a gente tem cada vez mais facilidades, né, já existem plataformas aí que você faz uma visita online. Sim. Hoje em dia as pessoas estão cada vez com menos tempo, deslocamento é difícil, né? Gasolina cara, tempo, tudo. Sem Então, dúvida. existem muitas facilidades hoje em dia. E eu acho que futuramente a tendência é cada vez mais aprimorar essas facilidades. Mas eu acho que a experiência, né, a experiência de compra, a experiência de locação, ela nunca vai ser feita só por um aplicativo, nunca, ela sempre vai depender de pessoas. E eu acho que é aí que vai estar o diferencial futuro, assim, você ter facilidades para o cliente vai ser uma obrigação. Se você não tiver, você está para trás. Agora, se você não tem um time, né, com pessoas ali motivadas, com pessoas que tenham mais do que habilidades, né, que tenham também ali um caráter, né, de oferecer um bom atendimento, porque é muito o colaborador que trabalha ali com a gente, que trabalha no imobiliário, ele tem que ter uma postura muito... Tem que ter princípios, tem que ter uma postura muito profissional, porque são brigas, são desencontros, muitas vezes que acontecem, que se o profissional não tiver habilidade, não tiver o caráter, não acontece. Então, eu acho que, assim, futuramente... isso já acontece hoje, mas eu acho que a tendência é cada vez acontecer mais. Se você não tiver essa experiência para oferecer para o cliente, além dessas tecnologias, pequenas tecnologias, eu acho que não vai acontecer,
não vai ter sucesso. Eu acho que a tendência vai ser sempre essa, de ter a facilidade, né? Eu não posso ir até o imóvel, mas eu gostaria de conhecer. Como que você pode me apresentar esse imóvel? Tem aqui o vídeo, tem aqui. Mas além disso, né? O que eu vou querer além disso? Eu vou querer uma experiência de atendimento que vai precisar passar por pessoas. Eu falo que é o cafezinho, né? Eu falo cafezinho sempre vai ter que ter. Não, e assim, eu acho que o corretor, o gerente, né? Eu brinco muito com a Cristiane essa questão de você ser um pouco analista do cliente, né? Ser psicólogo. Sim. Porque muitas vezes ele vai lá, assim, só para pra ver alguma coisa Deixa eu ver se eles estão me escutando. Então eu acho que é por aí, assim, eu acho que essa questão de novo, do humano, né? Humanizar, mas a tendência agora futura é toda essa, é digitalizar, é facilitar, é diminuir o tempo. Talvez assim, digitalizar os processos e humanizar as relações. A gente poderia resumir dessa forma. Sim. Boa, com certeza. Boa frase. E o compartilhamento, né? Eu acho que essa também é uma outra grande tendência no mercado imobiliário. Que hoje nem sempre você quer ter... eu não vou ficar morando aqui 5 anos. Eu vou ficar aqui um tempo curto, mas eu quero morar nesse imóvel que tem alto valor agregado. Então, se eu puder fazer algo que seja um contrato que seja mais temporário ou algo compartilhado, né, que eu possa tirar proveito aqui de ter um certo luxo, um certo requinte, mas não quero para mim. Então, vai ser compartilhado. Então, acho que essa tendência de compartilhamento, tanto para moradia quanto para viagem. Coworkings, né? Exatamente. Espaços compartilhados, acho que isso é cada vez mais uma tendência. E hoje em dia também a gente vê nessa mudança da cabeça do investidor, que ele pensa muito nessa também, não é mais um aluguel, só um aluguel. Existe também essa possibilidade de mobiliar o imóvel, de deixar o imóvel muito bom para os compartilhamentos. Entendi. E a questão também de imóveis também, se a gente for para essa área de construção, de lançamentos, imóveis também com cada vez mais facilidades, né? Hoje, se você for ver um apartamento aí para comprar, a maioria já tem o quê? Lavanderia integrada. Sem dúvida. Tem vários espaços ali que ninguém vai querer, não é todo mundo hoje que tem condições de ter uma empregada em casa, ou que pode ficar lavando roupa na lavanderia. O tempo está cada vez mais curto, então, né? tem essas inovações também nessa parte de lançamentos e que impactam diretamente a revenda e a forma de atendimento, tem um impacto em tudo. Perfeito. Falou Incrível. tudo. Mari, assim, gratidão por você ter, assim, se disponibilizado a vir aqui com o seu tempo corrido, né? Que você não tem só a empresa, mas tem uma família, né? Que principalmente é isso. E eu sei o quanto é difícil para você compatibilizar essa agenda, então obrigado por você ter vindo, compartilhado com a gente, compartilhado com todos vocês aí. Ouçam essa história, assim, incrível. A gente vê a tendência agora, realmente, das novas gerações assumindo as empresas que são extremamente tradicionais. Então, esse novo ponto de vista é muito importante para a gente estar entendendo como que o mercado imobiliário está vislumbrando essa nova forma, essa nova formatação. Esses jovens que vêm aí com essas inovações, essas ideias fantásticas, com outros mercados, inclusive, como experiência de bagagem. Então, acho que todo mundo tende a ganhar muito com isso. A cidade ganha, o mercado imobiliário ganha, os clientes ganham, e é assim. E gratidão, viu, Mari? Eu que agradeço o espaço, a atenção e a oportunidade também da gente se conhecer e trocar ideias. É sempre muito válido. Com certeza. Obrigadão. Então, um abraço para vocês e a gente se vê.